Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer aqui a resenha do filme do Flash e um comparativo com a história dos quadrinhos, a história Flashpoint. Se liga aí. Já estamos de volta com a nossa HQ Flashpoint. Pessoal, essa minha HQ aqui é a versão americana. Eu não aguentei esperar eles publicarem a versão traduzida aqui no Brasil, mas quem tiver curiosidade, você já encontra aqui a versão traduzida, digamos assim, a versão nacional. Galera, sem dúvida alguma, a melhor HQ de todos os tempos já feita pelo Flash, assinada aqui pelo Geoff Johns. E bora fazer um resuminho dessa história, um resumo bem curtinho, tá? Porque eu ainda tenho que falar do filme. Galera, a história Flashpoint começa com o Barry Allen, ele tem algumas memórias e de repente ele desperta aqui, ele acorda dentro do laboratório lá de perícia criminal do seu trabalho, ele descobre que ele perdeu os seus poderes, ele perdeu a velocidade e que a sua mãe ainda está viva. Então ele não está entendendo absolutamente nada. Aparece um corte aqui para o Batman, para o Cyborg e o Flash, nosso Barry Allen, ele resolve procurar aqui o morcego, que ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí ele descobre que o Batman, na verdade, não é o Bruce Wayne, que o Batman, na verdade, é o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, e que o Bruce morreu. Quem morreu lá no assalto foi o Bruce, e não o Thomas. Galera, depois a história segue e mostra que está havendo uma guerra entre os Atlantes e entre as Amazonas, comandadas aí pela Mulher Maravilha. A história vai seguindo e vem aqui o Batman e o Flash tentando recriar os poderes do Barry Allen. A primeira tentativa não dá certo, ele fica todo detonado aqui, o corpo dele todo queimado. Mas eles não desistem, eles partem aí para uma segunda tentativa e finalmente funciona. Finalmente o Flash e Barry Allen retoma os seus poderes. Na sequência da história, né, eles partem aí juntamente com o Cyborg para poder resgatar o kryptoniano que está preso. E quando eles conseguem aí abrir a célula de contenção, eles descobrem um farrapo de super-homem, né? Um super-homem magrinho, esquálido, um super-homem que nunca viu a luz do sol e ele está totalmente depauperado. Uma parte bem interessante, né, que aparece aqui o Hal Jordan. O Hal Jordan não é o Lanterna Verde nessa realidade, ele não recebeu o anel, ele é um piloto da Força Aérea. E acaba tendo uma participaçãozinha aí na guerra. A guerra vai se desenrolando aqui entre Aquaman e Mulher Maravilha, Atlantis e Amazonas. E aparece aqui finalmente o Flash Reverso, que é o vilão da história. Há uma batalha aqui entre o Flash e o Flash Reverso. E aqui, finalmente, o Flash Reverso revela que o grande vilão dessa história não é ele, e sim o Flash, e que, finalmente, ele revela que a realidade está toda alterada porque o Flash voltou no tempo para tentar salvar a sua mãe. Então, foi o Flash aí que mudou a realidade. Só nesse ponto da história é que isso é revelado. E aí o Flash se recorda e parte aí para a briga. O Flash Reverso acaba vencendo essa batalha, mas o Batman, no último minuto, ele salva o Barry Allen. Aí, galera, o Flash finalmente ele resolve voltar para casa e consertar as coisas, né? Ele tem uma conversa aqui com a mãe dele e ele se impede de modificar o passado. E aí a coisa acaba voltando ao normal e termina aqui com o Flash entregando uma carta para o Bruce Wayne, uma carta do seu pai, do Thomas Wayne, para o Bruce Wayne. Termina aí a HQ sem revelar o conteúdo da carta. Um final, assim, muito legal. Eles podiam ter aproveitado isso aqui no filme, foi uma pena. E aí, galera, meio que zera o universo DC e vai começar aí os novos 52. E agora vamos para o filme. Diferente dos quadrinhos, o filme começa numa sequência um pouco mais cronológica. Ao invés de colocarem o Barry Allen acordando, sem os poderes, sem entender nada, eles iniciam lá com o Flash numa aventura juntamente com o Batman e a Mulher Maravilha.
Isso é facilmente explicável porque o cinema tem um público muito mais amplo do que o dos quadrinhos. E muitas pessoas que vão assistir ao filme não conhecem totalmente lá o personagem do Flash, não conhecem todos os detalhes, então tem que ter uma cena introdutória mostrando quem é o Flash, qual que é o papel dele na Liga da Justiça e quais que são os seus poderes. Beleza, feita essa sequência, vai para a cena em que o Barry Allen liga para o pai dele lá na cadeia, lá no presídio, e ele, consternado com aquela situação, está nas vésperas do julgamento, ele resolve ter essa ideia de voltar no tempo e alterar o passado. Pois bem, ele faz a viagem do tempo, volta no passado, impede que a mãe dele seja morta, retorna para o tempo que ele acredita ser o seu presente, e aí aparentemente deu certo, né? A mãe dele está viva, o pai dele está em casa, está tudo tranquilo, mas ele se depara com uma outra versão dele próprio. E aí já começa uma diferença com relação aos quadrinhos. Nas HQs não ficam dois flashes paralelos, né? Não tem essa situação. Mas ele se depara com uma versão bem atrapalhada. Lembra o filme lá De Volta para o Futuro, em que o Marty McFly ele encontra uma versão toda atrapalhada dele mesmo, a versão dele mesmo, do filho dele, né? Na verdade não era nem ele, era o filho dele. Então lembra um pouquinho De Volta para o Futuro. E aí ele resolve, ele chega naquele ponto que aparece o General Zod, ele se recorda daquele fato, né, de que quem conseguiu derrotar o Zod foi o Superman, e ele vai buscar ajuda da Liga da Justiça. Ele se depara com a situação lá de que o Victor Stone não é o Cyborg, não há notícia do Aquaman e não há notícia da Mulher Maravilha. Galera, mais uma vez houve uma diferença com relação aos quadrinhos, que nos quadrinhos tem Mulher Maravilha, tem Aquaman, tem a guerra, que é pano de fundo lá entre as Amazonas e os Atlantes, e tem também o Cyborg. O Cyborg desempenha um papel fundamental lá nos quadrinhos. Mais uma vez, dá para compreender perfeitamente porque num filme longa-metragem não dá para trabalhar com tantos personagens ao mesmo tempo, né? Diferente das HQs em que tudo acaba sendo mais tranquilo, mais sossegado. Beleza, ele parte atrás do Batman, chega lá na Batcaverna não, na mansão Wayne, e encontra aquela versão mais velha do Batman. Eu achei e fiquei esperando até o último minuto que fosse realmente o Thomas Wayne, que fosse o pai do Batman. Eu acho que faria todo sentido, até porque é uma versão mais velha lá que apareceu, mas infelizmente foi o Bruce Wayne. Isso daí não desceu, cara, isso daí ficou engasgado, eu acho que foi o grande erro do filme. O Bruce Wayne, ele vem com uma explicação muito meia boca lá com o macarrão cruzado, que sinceramente não engoli aquela explicação de que você mudando o presente, por que mudou o passado, eu não entendi. Para mim aquela explicação não desceu e eu acho que faria muito mais sentido se o Batman fosse de fato o Thomas Wayne e quem tivesse morrido naquele acidente lá, né, naquele assalto, fosse o Bruce e não o Thomas. Até porque nos quadrinhos tem aquela sacada da carta, né? O filme podia terminar dessa maneira, né? O Flash, o Barry Allen, entregando uma carta do Thomas Wayne para o Bruce Wayne, do pai para o filho. Seria, assim, uma sacada genial. Para mim foi a grande falha, a grande mancada. Beleza. O Barry Allen convence o Batman Bruce Wayne, né, a ajudá-lo lá na sua empreitada. Eles partem para resgatar o Kryptoniano que está preso. E nos quadrinhos seria o Superman, aquela versão fraquinha do Superman. Mas dessa vez foi a Supergirl, a prima do Superman, a Kara. Achei uma sacada genial também. Foi aquela liberdade do filme, né, do cinema. Mudaram, introduziram uma personagem nova. Achei muito bacana, muito legal. Eles partem para enfrentar o General Zod, que não tem ele nos quadrinhos, mas ficou um link maneiro, né? Um link bacana aí com a cronologia dos filmes da DC. Achei também que teve tudo a ver, bem legal essa parte. E o grande vilão da trama nos cinemas não foi o Flash Reverso, né? Apareceu lá o Dark Flash, o Flash sombrio, que já tinha até um spoiler aí da coleção McFarlane, e o Flash sombrio que se revela no final ser o próprio Barry Allen, a versão mais jovem do Barry Allen, que ficou indo e voltando no tempo diversas vezes e acabou criando toda essa confusão. Aparecem inclusive algumas versões alternativas aí do Superman e de outros heróis, e aquela cena dos mundos se chocando, que é uma referência à Crise nas Infinitas Terras. Galera, curti o filme, gostei, acho que não foi perfeito, podia ter
algumas coisas que eu faria diferente, como por exemplo esse lance aí do Thomas Wayne, né? Para mim, o Batman mais velho deveria ser o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, e não o Bruce, mas paciência, nada é do jeito que a gente quer e a gente tem que aprender a aceitar isso. Diferente de outras críticas aí que são totalmente destrutivas. Parece que a pessoa assiste o filme caçando erro, caçando problema, para depois ficar metendo o pau. E a pessoa não entende que assim ela destrói a própria franquia. É o que fizeram aqui com o nosso Lanterna Verde, né? O filme do Lanterna Verde ele foi tão criticado, jogaram tanta pedrada nele que mataram a possibilidade de ter uma sequência. Então eu acho que quem é fã, quem curte, tem que apoiar. Claro que você não é obrigado a concordar com tudo, mas a crítica tem que ser sempre positiva, sempre construtiva. Galera, abração. Quem não viu o filme, fica aí a dica. Vai ver, bacana, maneiro, vale a pena. Um excelente filme de ação. Quem é fã do Flash com certeza vai curtir. Abração e até a próxima.